Olá, tudo bem? Meu nome é Nília, sou analista comportamental e estudante de psicanálise. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito de coisas que eu tenho visto em comentários nas redes sociais, que são piadinhas em relação a transtornos e doenças mentais. Muitas dessas pessoas acreditam que por elas não possuírem ou por elas não saberem que possuem, as outras pessoas não têm, e que diagnóstico de transtornos mentais é somente para quem é louco, aquela pessoa que rasga dinheiro. E isso é totalmente equivocado. Muitas pessoas que convivem conosco, infelizmente, possuem esses tipos de transtornos ou doenças. E você não sabe porque elas não são do tipo de comentar, ou até mesmo também não sabem que possuem. E existem diversos fatores que podem acarretar isso, como o próprio bullying, que a gente fala muito para crianças, que evitem de fazer bullying com crianças. Isso pode gerar um transtorno gigantesco na vida adulta da pessoa. Problemas de família, a forma que você vai tratar seu filho dentro de casa. E vocês não têm ideia do quanto um comportamento que você possui dentro de casa pode influenciar diretamente no futuro do seu filho. E vir falar comigo que isso não é assunto para uma analista comportamental ou estudante de psicanálise é totalmente equivocado, porque isso é assunto para todo mundo estar conversando. Porque tudo que vem da mente afeta diretamente no corpo. E as pessoas acham que doença é somente aquilo que a gente vê visualmente, como por exemplo uma diabetes, hipertensão, um câncer. As doenças mentais podem ser muito piores do que as doenças físicas, porque elas afetam também no físico, e muitas pessoas não interpretam isso e não conseguem um diagnóstico justamente por não acreditar. Eu vejo muitas pessoas que sofrem e ficam quietas porque têm medo de procurar a ajuda de um especialista e ser diagnosticado como doido. E elas estão erradas, porque o diagnóstico é super importante para o tratamento. Quando você não sabe o que tem, você fica à mercê do seu problema. Pessoas com TDAH, por exemplo, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas sofrem muito com o desenvolvimento de projetos. Elas não conseguem manter o foco e são chamadas de pessoas irresponsáveis, porque elas abandonam cargos, abandonam projetos, elas não conseguem estudar, procrastinam demais, ou até mesmo não conseguem manter o foco numa atividade, não conseguem estudar direito. São crianças que apanham dos pais porque tiram notas ruins e os pais não aprofundam por que isso acontece. Isso é muito triste. A nossa responsabilidade em relação a isso não é somente com aquelas que estão fora do nosso convívio. Aquelas pessoas que estão próximas do nosso convívio também são total responsabilidade nossa. Nossos filhos, nossos amigos, nossos pais. Se você parar para pensar, as pessoas são quem são porque aconteceu várias coisas com elas. Infelizmente, tudo que fazemos para as outras pessoas tem um impacto muito grande, e apesar de você não pensar nisso, é o que acontece. E outra coisa, não é porque a pessoa tá feliz, tá sorrindo, tá brincando, que ela não tá sofrendo. Às vezes ela não tem coragem de falar. E normalmente isso é culpa daquilo que aconteceu com ela anteriormente. Pode ter sido durante a infância, na adolescência, ou em alguma ocasião que gerou um distúrbio, gerou fobia. E isso gera um transtorno muito grande para aquela pessoa. Um pai que bate na mãe na frente do filho pode gerar um futuro agressor, ou uma pessoa que tem medo de se expressar porque viu a mãe apanhando porque ela se expressava. Um filho que foi abandonado pela mãe ou pelo pai geralmente vai procurar atenção em outras pessoas, se tornando uma pessoa carente. E geralmente pessoas carentes sofrem porque elas não são bem aceitas, são pessoas rejeitadas porque elas precisam de atenção. E isso não é brincadeira. A gente tem exemplos de pessoas que possuem transtornos mentais como depressão que você não espera. Por exemplo, o padre Marcelo Rossi sofreu de uma depressão gravíssima que ficou num estado muito triste. Se você pesquisar, você vai ver o que aconteceu com ele. E ele é um padre, uma pessoa de fé e que buscava em Deus. E normalmente as pessoas dizem que aqueles que vão na igreja e buscam em Deus não sofrem. Pelo contrário, elas sofrem sim e elas precisam de atenção. O ator Jim Carrey é um comediante e ele vive do humor. Ele sofreu de depressão. Robin Williams, que também era comediante, cometeu suicídio. Normalmente pessoas que se esforçam muito para poder ser boas para as outras, elas sofrem muito porque é impossível agradar todo mundo. Você tem que tomar muito cuidado também com as palavras com aquelas pessoas que engordaram. Você não sabe o que está acontecendo. Se ela está sofrendo de uma depressão, se ela está sofrendo de ansiedade, se ela está com algum tipo de transtorno físico que pode estar afetando o metabolismo dela. Se você não vai ajudar a pessoa e agregar em alguma coisa, fica quieto. E o caso que tem repercutido da moça que sofreu um surto psicótico e manteve relação sexual com um morador de rua, é absurdo o que as pessoas estão falando em relação a ela. Eu já falei nos vídeos anteriores e eu vou repetir aqui pra vocês. Nada do que aconteceu faz sentido. Nada do que aconteceu é característico de fetiche. As pessoas em surto psicótico, elas possuem sintomas de esquizofrenia.
não significa que elas estejam esquizofrênicas, mas elas podem apresentar os mesmos sintomas de delírio, alucinação, e é comum delas verem o divino nessas alucinações. E as pessoas estão fazendo chacota em relação ao que está acontecendo com ela. E o nível de gravidade disso é absurdo, mas o vídeo não é só sobre isso. É sobre o tanto que as pessoas têm se tornado tóxicas e estão apontando o dedo para as outras. Eu poderia até falar que a sociedade está ficando doente, que ela está perdendo o bom senso, mas infelizmente isso sempre aconteceu. Aquele tio seu que sofria de alcoolismo, a sua avó que tinha medo, vivia trancando o portão de casa, um pai que agredia a mãe, isso tudo tem um porquê e nada acontece por acaso. Pessoas que matam outras a sangue frio também. Infelizmente existe o transtorno de personalidade antissocial, que seria o popular psicopata, pessoas que não têm empatia com as outras. Isso infelizmente é muito mais comum do que você pensa. De 1 a 2 a cada 100 pessoas possuem esse tipo de transtorno. Então você pode estar convivendo com um psicopata e você não sabe. As pessoas tentam achar que as coisas acontecem porque tem que acontecer, mas no fundo tem um motivo. O que está faltando nas pessoas é passarem a entender e interpretar essas situações. Apesar de estar bem chateada em relação ao que tem acontecido pelo que eu tenho visto, eu tô aqui para tentar alertar vocês para que de alguma forma possam observar mais o que vem acontecendo e tente interpretar e auxiliar pessoas que precisam de ajuda. Se você tem um amigo que está sofrendo, que está triste, que sempre te manda mensagem chorando, tenta dar um consolo para essa pessoa, tenta entender o que está acontecendo com ela, peça para que ela procure a ajuda de um especialista, de um psicólogo, um psiquiatra, porque infelizmente as pessoas não têm condições de ajudar as outras nessas situações. Quem pode de fato estar ajudando são os especialistas. Eu não tô aqui para diagnosticar ninguém, eu tô aqui para tentar ajudar a pessoa e orientar. Eu sei que o brasileiro é o rei do meme e faz piada de tudo, mas é preciso tomar muito cuidado com o tipo de piada que as pessoas fazem, porque elas podem estragar vidas, podem levar a uma falência, a um desemprego, a complicações do próprio distúrbio que a pessoa está sofrendo, a divórcios, desunião entre famílias. E eu sempre falo aqui que a internet ela tem um lado tóxico que pode afetar diretamente na vida das pessoas. E nós possuímos isso nas mãos. E temos que usar essas ferramentas para poder ajudar e não prejudicar. Vou falar novamente, se você não tem nada a agregar, fica quieto. Não ataque ninguém, você não tem nada a ver com isso. Se você quer ajudar, faça de forma que você não vá influenciar negativamente. Tome cuidado com as palavras, porque infelizmente elas podem gerar consequências. Eu tô sempre em busca de conhecimento justamente para tentar fazer alguma coisa para melhorar as pessoas que estão ao meu redor, para ajudar aqueles que de alguma forma eu influencio. E o meu intuito aqui nesse canal é fazer isso. E se de alguma forma eu te ajudei nesse vídeo, deixe seu like. E se você quer acrescentar algo que eu deixei passar, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de estar lendo e te respondendo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho para receber conteúdo sobre comportamentos humanos. Eu vou ficando por aqui, um abraço e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!